trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero o grande voltas, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos para todo sempre. Aleluia, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Tu que está sentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho,
ansioso espero a tua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos para todo sempre. Aleluia, Maranata, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Bem, se você puder segurar na mão aí quem está do teu lado, vamos fazer uma oração. Glória a Deus, que você possa interceder para a sua família, para você mesmo. Senhor, obrigado, Deus, pela tua presença nesse lugar. Obrigado por esse tempo de adoração. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida, por tudo que vai fazer. Que o Senhor esteja abençoando esse irmão, essa irmã, que eu estou aqui segurando as mãos. Senhor, alcança a família dela, alcança a família dele, alcança, Senhor, começa a quebrar toda a estrutura do inferno, dessa casa, dessa vida. Senhor, que o teu Espírito Santo possa tocar onde este homem estiver, onde essa mulher estiver, essa mulher que pode estar aprisionada, este homem, Pai, que pode estar também aprisionado pelo inimigo, que o Senhor esteja visitando e libertando. Senhor, traz saúde agora, saúde nesse físico, Senhor, saúde, Pai, para aquele parente que está enfermo. Senhor, traz luz nessa casa, traz luz, Pai, dentro desse quarto, traz luz nesse hospital. Senhor, traz luz nesse presídio, que este homem, esta mulher possa ter um encontro contigo, Senhor. Abençoa, Senhor, abre agora o nosso entendimento, abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração, para ouvirmos a tua palavra, para recebermos aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém, amém. Dá um abraço aí no teu irmão, ou cumprimenta, talvez não deu tempo, que Deus te abençoe. Glória a Deus pela tua vida. Obrigada aí pelos visitantes. Pode se assentar. Hoje quero falar um pouco para você de demolir, desfazer. Amém? Demolir para Deus fazer de novo. Amém? Demolir, destruir, vamos dizer, uma casa, né? Eu não quero mais a parte daquela casa, então eu vou desmanchar para Deus fazer novamente algo. E é isso que Ele quer fazer na sua vida hoje. É isso que Ele quer fazer na minha vida, na minha família hoje. Então, o título aqui é demolir para remodelar. Queridos, e para começar aqui, algo que Deus sempre pergunta, e eu quero fazer essa pergunta e comentar com você, né? Esse é um tempo que você precisa saber. É muito importante saber com quem que você está andando. Onde que você está indo?
para receber uma nova unção? Quem é a pessoa que você está caminhando? Quem é a pessoa que você está pedindo conselho? Quem é a pessoa que você está andando? Que lugares você tem colocado seu pé? Onde você tem ido? Porque a partir desse tempo que o Senhor quer trabalhar na minha vida, é o que eu vou ser remodelado, amém? Ou não. Dependendo de lugares que eu vou, eu estou sendo totalmente destruído. Eu posso lá ser derrubado como uma construção, mas vai ser difícil de reconstruir. E a palavra de hoje aqui é destruir, mas para trazer um novo, sobrenatural. Ser cheio da presença de Deus, cheio da glória de Deus, ser impactado por Deus. As pessoas vão olhar para você e o diabo vai saltar e vai embora. Ele não tem poder para ficar onde você está. É nesse sentido que Deus quer falar aqui conosco. E se você pegar aqui no livro de Êxodo, capítulo 12, glória a Deus, Êxodo 12. Quero ser bem sincera com você hoje. Por mim, eu não estaria aqui, nesse púlpito agora. Por mim, eu estaria lá bem quietinha dentro da minha casa. Não queria sair para nada, ficar bem lá, talvez até no meu quarto, só orando ou chorando. Mas a gente nunca faz o que a gente quer. Entende? Você faz aquilo que Deus quer que você faça. Tem momentos da sua vida que são muito difíceis. Tem momentos que o inimigo quer te destruir. Tem momentos que são tribulosos. E há um tempo atrás Deus falou que o mundo entraria em guerra e que era para nós estarmos preparados para essa guerra. E a guerra é agora. A guerra não é somente nesses lugares que estão tendo guerra com bomba, canhão e uma série de coisas. A guerra é espiritual também e grande. Nós estamos vivendo um tempo onde, ontem lendo uma matéria, mais de 6 países tendo terremotos. Lugares que nunca teve terremotos. O Brasil já está tendo aí vários indícios, não de terremoto, mas tremores de terra. E as pessoas ainda não acordaram que o Senhor está chacoalhando a terra. O Senhor está chacoalhando a terra, o Senhor está chacoalhando para te lembrar, para me lembrar que é para eu tomar uma posição. E quando vem um terremoto, destrói. Você vê o último agora na Colômbia, onde filmaram ali, coisa horrível de se ver. Prédios inteiros caindo, que coisa triste. E aquilo que Deus está querendo fazer, eu vou demolir para reconstruir um novo. E talvez você já está vindo sendo reconstruído, mas Deus está falando também que é um alerta. Filho, acorda, filha, acorda, igreja, acorda. Não igreja, comunidade evangélica da restauração, mas a igreja de Jesus Cristo nessa terra, acorda. Porque os finais do tempo estão aí, Jesus está voltando. A gente sabe, a gente entende, existe uma aflição no peito. Faz uma semana que eu estou com uma aflição muito grande no peito. E eu pergunto para Deus, Deus, de onde vem isso? De onde vem isso que eu não estou entendendo? De onde vem isso? Eu só aclamando todo o tempo para entender e distinguir de onde vem essa aflição. Porque quando Deus coloca uma aflição é para orar. Diz ali a Bíblia, né? Que a mulher está ali para dar à luz como dores de parto, e quando chega na hora de dar à luz não tem força. Muitas vezes nós vamos nos sentir assim. Então que esse tempo é um tempo de vigiar. É um tempo que o Senhor vai falar aqui poderosamente conosco e te trazer uma responsabilidade maior. Que tipo de igreja que você está querendo ser, que eu estou querendo ser? Então o que eu te digo é que hoje gostaria muito de ficar na minha casa, mas Deus não me permite. Porque apesar de tudo, às vezes da aflição que está no meu peito, de momentos difíceis, mas Deus fala, avança. E é o que Deus tem hoje, avança. Avança dentro dos meus propósitos. E aqui capítulo 12, versículo 15, Deus está falando para um povo que estava no cativeiro há mais ou menos 430 anos.
Um povo que havia pecado muito e Deus falou, vocês vão ficar no cativeiro. Agora chega aqui no momento que Deus está permitindo que eles saíssem desse cativeiro, dessa luta. E pode ser que Deus está permitindo que você saia dessa aflição, desse tempo difícil. Mas ele fala assim, durante 7 dias, versículo 15 do 12 de Êxodo. Durante 7 dias comerás pães asmos sem fermento. Desde o primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Pois todo que comer algo fermentado, desde o dia 1º até o 7º, essa pessoa será eliminada de Israel. Vamos ser bem maduros aqui. Aqui Deus está falando de uma Páscoa, né? Eu não vou pregar sobre a Páscoa, a gente costuma pregar muito sobre as festas, mas aqui, esse versículo Deus me trouxe no sentido de falar do fermento. Fala comigo, fermento. O fermento aqui está representando o pecado. E Deus falou aqui para esse povo, olha, vocês têm que tirar o fermento, porque eu quero levá-los para uma terra que mana leite e mel, uma terra prometida. Mas tire o fermento. Agora no contexto hoje, 16 de agosto de 2026, Deus está falando para mim e para você. É um tempo de tirar o fermento. Que você comece a ter uma consciência muito profunda. Que você comece a entender e clamar a Deus e pedir a Deus o que eu preciso tirar. O que está te incomodando, Senhor? O que está me afastando da tua presença? Muitas vezes a gente entra aqui na igreja e como hoje nós nos deparamos, né? Glória a Deus pela vida do pastor Gustavo, pastora Bruna. O restante da equipe não pôde estar, alguns viajando, alguns, né, que não subiram para poder, que não era possível. Mas eu não venho aqui por um louvor. Eu venho aqui para sentir a presença de Deus e adorar a Deus. E ter um tempo com o Senhor, agradecendo a Ele. Eu tenho que entrar no momento de intimidade com Deus que independe de igreja. Pode ser igreja dentro do meu carro, na rua. Eu não preciso de uma equipe de louvor, os melhores cantores, os instrumentos, eu não preciso. O que eu preciso é de um coração puro, um coração voltado para a presença de Deus. É um coração voltado para o Senhor, porque eu preciso ouvir dEle. O que eu preciso tirar? Qual fermento que está me afastando das coisas do Pai? Então chega aqui nesse tempo, Deus hoje está falando conosco, filha, olha lá na sua casa, olha aqui na sua casa, a sua casa espiritual, e olha dentro da tua casa física, porque eu vou demolir coisas, eu vou tirar coisas, eu preciso tirar coisas para que seja remodelado, para que você seja remodelado, para que a sua casa seja remodelado. Sabe por quê? Porque Deus olha para nós nessa noite, e Ele tem olhado para mim e para você, e Ele pergunta, onde está meu trono? Onde está o meu trono na tua vida? Onde está o meu trono na tua casa? Onde eu estou na tua vida? E é isso que Deus quer fazer conosco, é um tempo diferente. É um tempo que nós não vamos precisar de louvor, de seja o que for, com louvor, sem louvor, com Bíblia, sem Bíblia, mas o nosso coração precisa estar pronto o tempo todo para adorar a Deus. Porque uma dos vídeos que eu vi, as pessoas andando tranquilamente ali na Colômbia, né? Creio que você viu também. Daqui a pouco as pessoas caminhando, tudo bem, andando ali nas motos, daqui a pouco o chão começa a tremer. E eles começam a se juntar, se unir, um segura no outro. E eles não sabem para onde vão. Para lá o chão está abrindo, para lá
o prédio está caindo para lá. Eles não sabem. E Deus está nos avisando, filho, filha, não deixa vir o pior, não. Não deixa chacoalhar a terra, não, do seu país, da tua casa. Porque eu estou vindo sim, mas deixa eu ser o primeiro lugar na tua vida. Deixa eu ser o primeiro lugar, a essência. Deixa eu te mudar nessa noite. Deixa eu mostrar quem eu sou verdadeiramente na sua vida. Deixa Deus mostrar quem Ele quer que você seja. Talvez você quer ser o maior influencer, né, na sua área. Talvez você vai querer ser o melhor profissional. Talvez você vai querer ser o melhor pregador, intercessor. Não sei o que você quer ser. E deseje ser, sim. Isso é muito bom. Mas entenda o que Deus quer que você seja. Porque muitas vezes nós queremos ser A, B, C, mas será que é isso que Deus quer que eu seja? Então essa mudança que Deus está pedindo aqui, para nós hoje, é profundo, é sério, é importante, mas custa caro. É uma mudança que custa caro e não é fácil. Eu estou falando por mim. Não é fácil. Não é fácil andar no propósito do Senhor. Não é fácil ouvir Deus. Não é fácil seguir a vontade só do Pai. Porque a carne grita. A carne te impulsiona para outras coisas. A carne não quer que você faça a vontade do Senhor. A carne tem um desejo próprio, mas hoje Deus está falando, a mudança custa caro. A transformação verdadeira custa caro. Mas vale a pena. Não é fácil, não será fácil para você, não será fácil para mim. Mas quanto custa ser um verdadeiro discípulo de Jesus? Quanto custa isso? O que tanto eu preciso mudar? Muita coisa. Muita coisa a gente precisa mudar. Mas é hoje que Deus muda, está mudando, está derrubando, está quebrando para fazer tudo novo. Amém? É o que Ele quer hoje, mudar algo a mais na nossa vida. Porque às vezes você está caminhando de um jeito que Deus, você está achando que está tudo bem, não está? Aqui em Mateus, se você puder abrir a sua Bíblia, livro de Mateus, capítulo 14, versículo 26. Amém? Você está aí? Glória a Deus. Não deseje sair correndo ainda pelas escadas, porque você vai ser grandemente abençoado. Mateus 14, 26 diz assim: se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até mesmo sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Legal, né? Deu para entender? Se alguém deseja me seguir, aqui é Jesus falando. Se alguém deseja me seguir e fazer a minha vontade, né? E ama mais o pai, a mãe, a esposa, os filhos, os irmãos, as irmãs e a sua própria vida. Ele não pode ser meu discípulo. Então a pergunta hoje é: você deseja ser discípulo? Isso não quer dizer que você vai ser um péssimo marido, uma péssima esposa, um péssimo pai, péssima mãe. Não, um péssimo filho. Nós vamos amar o pai, amar a mãe, amar o filho, amar a esposa, mas isso não pode estar em primeiro lugar. Deus acima de tudo. E hoje, como igreja de Jesus Cristo, quantas coisas nós estamos deixando? Aí sem o que eu vou falar aqui, sem o trabalho. Não, mas eu preciso ganhar dinheiro, eu também preciso. A gente precisa pagar a conta, também precisamos. Mas espera aí, às vezes a igreja de Jesus Cristo, às vezes ela ama mais o trabalho, principalmente na nossa cidade, que é uma cidade turística, que ela suga muitas nossas forças, nós que temos empresa ou que trabalhamos aqui,
primeiro é o trabalho, tudo é o trabalho. Queridos, e Deus está falando, peraí, se você ama mais alguma coisa do que a mim, pastor, mas eu amo muito a Deus, mas eu preciso cuidar disso. Mas amar muito a Deus também é renunciar muitas coisas, amém? Eu também preciso renunciar coisas. E no versículo 27 fala, da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim não pode ser meu discípulo. O que seria essa cruz? Aquele que segue o exemplo de Cristo. Amém? Vamos falar junto, eu quero seguir a Cristo. Ou seja, aquele que não se consagra absolutamente, totalmente. Eu preciso me consagrar totalmente para Cristo. Eu preciso realmente, como está escrito aqui, carregar a cruz. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue, não pode ser meu discípulo. Nós precisamos entender que eu preciso me consagrar para Ele. Presta bem atenção. Estamos vivendo tempos difíceis e vão apertar mais. Pode nem ser terremoto, né? Glória a Deus que o Brasil não tem. Mas pode ser um terremoto dentro da minha casa, dentro da minha família. Pode vir situações que você pode ser pego de supetão, que você pode ser pego de surpresa em algumas coisas que você não está esperando. E você tem que ter estrutura, você tem que ter essa intimidade com Deus, você tem que ter essa ligação muito com Deus para você passar por tudo isso e continuar com Deus. Amém? A consagração ao Senhor deve ser muito maior do que a minha luta, do que o meu trabalho. A minha intimidade com Deus tem que ser maior que qualquer coisa das minhas afeições familiares. A minha intimidade com Deus é muito maior, tem que ser muito maior que as minhas vontades pessoais. Eu sou bem franca com você, já falei. Por mim, hoje, eu não estaria aqui. Pelo meu corpo, pelo meu físico, pela luta espiritual do final de semana, pela guerra. Por mim eu não estaria aqui, pela minha vontade pessoal. Mas cada discípulo que Deus chamou, Ele não perguntou. Você pode ou você isso? Não. Ele só falava, segue-me. Segue-me. Querida, a nossa carreira não pode ser maior, o nosso sucesso. Quantas pessoas hoje estão deixando de pregar a verdade porque eles querem curtidas, porque eles querem likes? Quantas vezes nós deixamos os nossos bens serem mais altos? Aí eu não posso ir na igreja, não posso adorar Deus pelo meu trabalho, pelos meus bens, pelo poder. Quantas pessoas se corrompendo pelo poder? E também pelo dinheiro. Eu entendo que hoje é um aviso. Que hoje está falando o que você quer. O que você quer construir. O que você quer construir na vida com Deus. Não é fácil. Ontem foi muito interessante. Aconteceram vários fatos, né? Familiares. E eu entrei numa guerra muito grande ali com uma pessoa. Era um principado muito grande que precisava cair. E aconteceu, na conversa ali eu vi. Mas o diabo, desde aquele momento da conversa, ele não ficou feliz com a situação. E desde o momento da conversa, você vai entender quando você está em uma guerra, a partir até mesmo do seu físico, do esgotamento. Quando a sua carne treme por dentro, quando você sente uma fadiga. E dali, daquele momento, comecei a sentir tudo isso no meu corpo. Mas saímos dessa casa, entramos no carro e eu falei pro Luiz, vamos orar. Vamos orar porque a guerra é grande. E nós dois oramos ali no carro e estávamos nos dirigindo para a casa do nosso filho, que era aniversário do nosso netinho, do Bento.
No que a gente está indo ali para casa, estava passando num viaduto em cima da Dutra, veio uma pessoa, a gente andando na velocidade normal do fluxo, e uma pessoa abre o vidro e começa a xingar de todo tipo de palavrão, de xingar, e simplesmente ele pegou o carro dele e jogou na nossa frente. E eu falei para ele assim: olha para você ver o que o diabo quer fazer. Mas foi feia a coisa. Além dele xingar, ele jogou o carro com tudo. Ele saiu aqui da direita, a gente na esquerda, ele jogou o carro. E eu comecei a clamar e orar. Eu falei: demônio, você não tem poder contra a minha vida, contra o nosso carro. Você não tem poder. E nisso o Luiz recuou. O carro jogou, mas foi muito rápido. Querido, o diabo, ele age rápido e nós lentamente. A gente está sempre esperando, será que isso é assim mesmo? Será que Deus está falando isso mesmo? E será que é para eu me santificar mesmo? Deus está te avisando. E no que eu entrei ali, eu já tinha entrado numa guerra, e não é de agora em oração, não é de agora, faz tempo. Só que ali quando entramos no carro orando, eu já vi, o diabo falou assim: ali eu não consegui, mas agora eu te mato. Ou então eu acabo com esse carro. E foi muito feio, não bateu no nosso carro. Querido, não deu, acho que 5 metros, né? Uns 100 metros. A mesma pessoa que tentou contra o meu carro, ele bateu no carro que estava na nossa frente. Acabou com o carro, com a lateral do carro, né? Acabou com o carro. Daí eu falei para o Luiz: vamos embora que eu estou atrasado para o aniversário. O demônio quis contra a nossa vida, não teve poder. Aí nisso os dois pararam. O que tentou bater no nosso carro, né? E no outro quis fugir. O outro cara parou. E eu vi que os 2 carros depois pararam. E nós seguimos. Querido, diabo não brinca de ser diabo. Às vezes você precisa entrar em guerras grandes. Deus está te avisando aqui que talvez você vai entrar em guerras grandes, mas você precisa de se santificar. Você precisa de ter intimidade com Deus. O trabalho é importante, o dinheiro é importante, o poder é importante, é maravilhoso, mas Deus nos chama para algo maior, de intimidade com Ele. E talvez o principado que você tem que derrubar e enfrentar é muito forte, mas o que está em você é maior do que qualquer coisa. É maior do que qualquer coisa. Aquilo que eu enfrentei numa conversa, que o demônio tentou me confrontar de toda forma. Quando entro no carro, eu já senti o peso. Eu falei: vamos orar, porque virá algo. Não durou 5 minutos, a hora que estava passando nesse viaduto veio. Querido, Deus é maior na nossa vida, mas Deus está falando: se posiciona. Tem muitas coisas dentro de nós que precisam ser demolidas, e hoje Deus está falando para você demolir, para você tirar. Tem muitas coisas que precisam ser reconstruídas novamente. Cadê aquele homem que orava? Cadê aquele homem que jejuava? Cadê aquele homem que buscava mais a Deus? Hoje esse homem talvez ouve só a mulher, ou ouve só o patrão, ou ouve só que não tem o dinheiro, que precisa trabalhar mais. Talvez esse homem está tão preocupado com tantas coisas, mas menos com as coisas do Pai. Cadê aquela mulher que louvava, glorificava, orava nas madrugadas, ia para o monte? Hoje não, porque a canseira tomou conta. Porque hoje você é intimidada por Satanás, porque hoje o diabo fala no seu ouvido o tempo inteiro. Mas esse demônio tem que cair por terra hoje, porque nós precisamos estar prontos para essa mudança. Nós precisamos estar prontos para qualquer assédio que o inferno virá contra a minha vida, contra a sua vida, contra a igreja, mas ele não tem poder. Há uns dias atrás, todos vocês estão sabendo que eu estava aqui, Deus falou no meu ouvido. Estão reivindicando esse lugar. Agora, dia 31 de agosto, nós fazemos 29 anos, né? De igreja, mas que estamos aqui 28 anos e meio. E realmente, depois, a dona não pediu, mas foi as pessoas da família. Não foi a própria proprietária.
E quando o pastor chegou e comentou comigo, olha, vai dobrar o aluguel, na hora que o diabo falou, como ele fala no seu ouvido, você não consegue, você não pode dizimar, você não pode ofertar, porque senão você não vai dar conta de pagar essa conta. É isso que o inimigo fala. E se a gente não está posicionado, a gente entra debaixo desse jugo de Satanás. E daqui a pouco vai vir sim alguém para bater no seu carro. Eu fiquei pensando a batida que foi naquele outro carro. Se fosse o nosso, além da gente ficar sem carro, creio que 1 mês, ia gastar bastante, mesmo tendo seguro. Aí eu não sou dizimista porque eu tenho medo. Eu não sou dizimista, ofertante, porque eu tenho receio, porque vai faltar algo. E no dia que o pastor chegou e falou, vai dobrar o aluguel, o inimigo veio e começou, mas não vai dar conta, não vai dar conta, porque o que tem já é o limite. E eu falei, Satanás, se aquela porta foi Deus que deu, você não fala mais no meu ouvido. E fiquei em paz o mês todo. Queridos, 10 dias antes de vencer, a gente já estava com todo o dinheiro, né? Glória a Deus. Você não pode estar debaixo do jugo de Satanás. É Deus que comanda a nossa vida. Querido, nós precisamos estar prontos para ser reconstruídos em Deus, para uma nova estrutura. Se Deus quer que a gente fique aqui, ou se Deus quer que a gente saia, nós já entramos nesse propósito e vamos entrar no propósito com a igreja. É Deus que vai falar, né? Se Deus tem em outro lugar, amém. Mas nós precisamos estar direcionados por Deus e não por Mamon. Mamon não tem poder contra a sua vida, contra a nossa vida. Mamon é o Deus dinheiro. O Deus dinheiro tem que te servir e não você servir o dinheiro. E a partir do momento que o dia que Deus falou, você está aposentado, eu falei, Senhor, minha primeira aposentadoria eu oferto. E realmente ofertei. Todinha. Porque eu quis obedecer a Deus, porque eu sei o Deus que eu sirvo. E se você dá uma brecha onde o diabo entra e faz um estrago, ele destrói, mas você não consegue reconstruir. Só que hoje Deus está falando, eu quero reconstruir tudo aquilo que foi destruído na tua vida, amém? Na tua família, nas tuas finanças, nos teus negócios. Porque eu vou fazer algo novo e tremendo. E eu sinto em Deus, é o que eu tenho sentido, algo tremendo que Deus está fazendo com a igreja, o que vai fazer, a glória de Deus sendo derramada. Se você puder abrir Colossenses 3, versículo 16. Colossenses 3,16 fala assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Nossa, que tremendo, gente, que tremendo. A igreja hoje não lê a Bíblia. A igreja hoje não tem tempo. Eu tenho tempo a rolar a tela do celular o tempo todo. Eu tenho tempo para as redes sociais, eu tenho tempo para o trabalho, eu tenho tempo para a televisão, mas eu não tenho tempo para ler a palavra. A Bíblia diz que o verbo se fez carne, a própria palavra é o verbo, é Deus. E quando você lê a Bíblia, isso daí te enche, te dá força, te dá ânimo, é igual uma comida que você está precisando. E aqui está, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinai, aconselhai uns aos outros com sabedoria. Cantai salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão de coração. Além de habitar em nós a palavra, nós precisamos falar dessa palavra para outros. Nós precisamos falar e agir como representantes do nome de Jesus Cristo na terra. Onde estão os homens e as mulheres de Deus, cheios da presença de Deus? Onde estão esses homens? Onde estão essas mulheres? Hoje eu vejo pessoas acuadas, intimidadas, que têm medo de falar, eu sou de Jesus.
Às vezes você vê pessoa falando assim, na outra geração quero vir um cachorro, que não escutei ontem, acho que na próxima geração vem um cachorro. Eu falei, não, que raio, que cachorro, que não, basta uma vez aqui, como está escrito na Bíblia, a gente já sabe, mas uma vez só aqui já está bom. E nós vamos viver eternamente com Jesus. E daí você escuta essas coisas e você não tem força para falar. Você não tem força, você não tem argumentos, porque você não busca. A gente não lê a Bíblia. E Deus está falando, filho, vai chegar um tempo que você não vai ter esse papel. A perseguição vai ser tão grande que não vai ter esse papel, essa Bíblia em papel. Mas você vai precisar ter aqui. Você vai precisar ter memorizado, você vai ter que ter essa força dentro de você, da Bíblia. E além de tudo, nós precisamos nos preparar para aquilo que Deus tem para você no futuro. Nós não sabemos como será o futuro. E Deus, algo que chamou minha atenção muito, se prepare com o que você tem na mão hoje, para o futuro. O que você tem hoje na sua mão, se prepare com o que você tem hoje. Com o seu chamado, com o teu trabalho, com aquilo que você tem. Para aquilo que Deus vai derramar, para reconstruir na sua vida. Querido, se hoje você tem a oportunidade de ler, de buscar, de adorar, busque, louve, salmodie, cante louvores. Não perca seu tempo em lugares que Deus está falando para alguns aqui. Ele já falou comigo e fala novamente. Tira o pé de lugares que eu não quero que você esteja. Sai até de pessoas. Pode ser até da sua família. Ontem eu estive num lugar que fazia 5 anos que eu não ia. Que Deus falou, é um tempo de ficar sem ir. Vai ter tempo que Deus vai falar, independente se é seu parente, se é seu amigo, seja o que for, Deus fala, é tempo de afastar. A Bíblia fala, é tempo de abraçar, mas é tempo de afastar. Se Deus está olhando que determinada situação, determinadas pessoas vão te afastar da presença de Deus, Ele fala para você se afasta. Não é para ter raiva, não é para deixar de conviver, não é para ter amargura no seu coração, não, simplesmente deixar de participar de rodas que vão fazer você afastar de Deus. Dá para entender? Não é para ter raiva, não é para... Mas Deus está falando em nome de Jesus, querido, em nome de Jesus. Hoje Ele quer fazer algo tremendo na sua vida. Tem pessoas que não é mais para ser do teu convívio. Tem pessoas que não dá mais. Tem pessoas que são amargas. Tem pessoas que só murmuram. Tem pessoas que são más, que são ruins. Tem pessoas que querem que a igreja de Jesus Cristo sucumba. Tem pessoas que além de sair de um determinado ambiente, elas não ficam contentes, elas ainda querem acabar com aquele ambiente, mas Deus é maior. 1 Pedro 3,15 diz assim, antes reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados. Gente, isso é profundo. Isso é profundo. Estando sempre, 1 Pedro 3,15. Estando sempre preparados. Não sei se está aqui. Preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar. Quanto à esperança que há em vós. Ou seja, quem é a sua esperança? É Jesus. Você tem que estar preparado para responder. Querido, talvez uma hora você vai ser confrontado. Como eu fui ontem, mas eu tinha que estar preparado para aquilo em oração há muito tempo. Não era pouco tempo. E Deus está te falando, te prepare na palavra, te prepare em oração. Te prepare porque as pessoas vão te confrontar e você vai ter a resposta de Deus.
grife isso na sua Bíblia, guarde. Para qualquer pessoa que te questionar quanto à esperança. A esperança que está em você não vai morrer. A esperança que está em você não pode sucumbir. A esperança que está em você é Jesus. E aquela pessoa que te questionar, você tem que estar pronta, olhando no olho. Muitas vezes o diabo, a pessoa que está ali possessa do inimigo e nem sabe, ela te confronta no olhar. E uma coisa muito importante, olhe no olho. E conforme você está conversando com a pessoa, dentro de você, você está falando assim, Satanás. Falando no cérebro, não com a sua boca, amém? Você não tem poder contra a minha vida. Você não tem poder. Você não tem poder contra a minha vida. Porque você já vai estar preparado contra esse principado, essa potestade. Você entendeu? E vou te dar mais uma dica. Quando o demônio ele quer te afrontar, ele não vem uma vez só. Então ontem foi numa situação, depois foi com o carro, aí hoje cedo a nossa loja abre todo domingo. Aí eu estou em casa, ele já estava lendo a Bíblia, era 8h30. Estava tomando café, lendo a Bíblia, a minha colaboradora passa uma mensagem, a senhora precisa devolver R$100 aqui para esse Pix, porque ela acabou de comprar tantos bolos, mas o marido está brigando muito com a esposa, porque a esposa errou e depositou tanto, mas era só um valor menor, então a senhora tem que devolver esse dinheiro. Daí ela falou uma vez, e eu falei assim, eu não vou fazer isso agora, pensando comigo, só lendo a mensagem. Para você ver, o diabo não vem uma vez só, são várias vezes que é para te acabar, querido. Presta atenção, você tem que estar atento em Deus. Daí, daqui a pouco, eu ali lendo outra passagem ali da Bíblia, daí a pessoa de novo, Dona Suzete, faz logo, porque a mulher está reclamando que o marido está brigando com ela. Eu falei, coisa de pressão, eu te ensino. Aquilo que estão te pressionando muito, cuidado. Não cai em pressão. Na hora que liga a terceira vez, eu falei assim, tá, peraí. Veio o alerta. Vou olhar lá no banco, entrei no banco, está o nome da pessoa que fez o depósito. Eu tinha que voltar R$100 ou cento e poucos reais para a pessoa. Quanto que ele depositou? 1 centavo. Daí nisso, a menina da loja me passa o telefone. Quando veio o telefone, 83, eu falei, loja, isso daí é lá dos golpistas. Eu falei para ela, você vê como as coisas não podem ser com pressão? Falei para as duas que estavam lá. Vocês têm que ter calma, não pode entrar debaixo de pressão. Eu ia perder o valor, eles não compraram nada, eu ainda devolver o dinheiro para eles. E só que o Pix, a cópia, gente, é tudo, o diabo, ele articula tudo. Mandou a cópia para mim do Pix que eles fizeram, certinho o valor que ele tinha falado. Eu não sei como ele fez essa montagem. A cópia está aqui no meu celular. Só que quando eu entro no banco para ver o Pix, não tem. Está 0,01. Então eu expliquei para ela, gente, vocês não ajam debaixo de pressão. Tenha paciência. Mas a moça já está quase chegando aqui para pegar os bolos. Eram 4 bolos. Eu falei, deixa chegar, fala para ela pôr o dinheiro na conta. Eu não me incomodo. Que não adianta, que nada me pressiona. O único que me pressiona é Deus, para orar e dobrar o joelho. E Deus está te falando hoje, se posicione. Porque quando vem coisa, vem tudo de uma vez. Em nome de Jesus, o Senhor quer nos trazer algo novo sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Porque como está lá em Ezequiel 43, para a gente estar apressando aqui a palavra, Ezequiel 43, ele está falando da glória. Deus quer derramar uma glória sobrenatural nesse lugar. Deus quer derramar uma glória sobrenatural na sua casa espiritual, na sua casa física. Deus quer entrar lá derramando uma glória. Ezequiel 43, Deus fala assim: se posicione, filho.
Busque a minha palavra, busque as minhas coisas, porque olha o que eu vou derramar na sua vida. Ezequiel 43. Então aquele homem me conduziu ao portão que dava para o leste, e eis que pude contemplar a glória de Deus, que se aproximava pelo caminho do oriente ao som da voz de Deus, que parecia o rugido de muitas águas, avançando com poder, e toda a terra resplandecia diante da sua glória. Versículo 4. É isso que Deus tem aqui nesse lugar, é isso que Deus tem agora na sua casa, é isso que Deus tem agora para algum parente seu que está precisando de uma cura. E diz assim: então a glória de Deus entrou dentro da casa, entrou no templo pela porta que dava para o oriente, a leste. A glória de Deus vai ser manifestada aqui dentro de você. A glória de Deus vai ser manifestada na tua casa. A glória de Deus vai ser manifestada agora dentro da casa de algum parente seu que precisa muito. E no versículo 7 diz assim: e o Senhor falou comigo, querido filho, este é o lugar do meu trono, o lugar onde repousam as plantas dos meus pés. Eis que habitarei para sempre entre todos os filhos da casa de Israel. Deus quer habitar totalmente dentro da sua casa, dentro da nossa casa aqui. Amém? As paredes velhas estão caindo, as muralhas estão caindo, as muralhas precisam cair. Deus hoje, preparando essa palavra, Ele falou muito forte comigo de manhã. Hoje Ele só coloca a ponta do dedo dele numa muralha, num muro, naquilo que precisa cair. E está caindo. E essa muralha pode ser principado de Jezabel, pode ser demônio que for, está caindo por terra, dentro da sua casa. E a maldição que bloqueou a sua vida, a maldição que bloqueou a sua família por anos, por gerações, todo principado de prostituição, adultério, todo espírito maligno de pobreza, tudo isso tem que cair por terra, porque a glória de Deus está entrando na sua casa. A glória de Deus está derrubando essa muralha. Todo espírito de vício cai por terra. Todo espírito de medo, de deixar você acuado. É um novo tempo, sim, de guerra, mas uma nova forma de guerrear. E essa mentalidade velha, essa mentalidade antiga de guerra que você tinha, uma mentalidade, tá bom só isso, tá bom só as águas estar somente ali nos pés. Isso aí não vai dar não, gente. Olha o que eu estou falando. Deus está pedindo para avisar. Quem está acostumado, bem confortável com a aguinha só nos seus artelhos, se prepare, porque a guerra não é pequena, a guerra é grande. E Deus está falando: saia do seu conforto, do seu comodismo, porque toda maldição familiar, de passados, que estava lá, de gerações que estava assolando sua vida, ele vai cair através de você. Através da sua vida de santidade, através da sua busca. Amém? Deus quer fazer algo novo, porque através da sua vida o evangelho precisa expandir. Eu estava lendo, estudando, Atos 20, onde Paulo começa a seguir andar por várias cidades. Diz ali, em Atos 20, é a terceira viagem missionária de Paulo. Esse Paulo que foi tão perseguido, mesmo debaixo de grande perseguição, em Atos 20, de 1 a 3, fala das grandes perseguições.
Você não é diferente de Paulo, eu não sou diferente de Paulo. Mas através das grandes perseguições, houveram grandes conversões. Está escrito em Atos 20, versículo 3, os judeus moveram uma conspiração contra Paulo. O inferno está movendo uma conspiração contra a igreja nesse lugar. De todo jeito o inferno quer que essa igreja saia daqui. De todo lugar o inferno quer que você se corrompa com o mundo. Mas Deus tem um propósito. E no versículo 20, Atos 20, 20 diz assim: sabeis igualmente, jamais deixei de pregar nada que fosse proveitoso, mas vos ensinei tudo em público e de casa em casa. Paulo não desanimou. Como eu te falei desde o início, era para algo falar para mim: fica em casa, fica em casa, fica tranquila, fica na sua. E é o que o diabo muitas vezes fala: por que você está fazendo? Por que você vai na igreja? Por que você vai fazer isso? Mas Paulo diz aqui: jamais deixei de pregar nada que fosse proveitoso, mas vos ensinei em público e de casa em casa. Onde está a igreja que prega a palavra? Onde está a igreja que sai de casa em casa para falar? Onde está a igreja? Não, hoje a igreja está sentada. Hoje a igreja está acuada. Mas Deus, pode se colocar em pé, eu quero ler aqui um versículo que Deus está hoje nos capacitando para esse novo tempo maravilhoso. Pode ser guerra, não tem problema, mas você já vai estar com as armas certas. Você vai vencer. Como nós vencemos ontem. Como eu venci hoje de manhã. E tenho certeza que muitas coisas Deus te livrou. Atos 20, 24, Paulo diz assim: contudo, nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contanto que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Deus deu uma missão para Paulo. Ele recebeu uma missão. Nós recebemos uma missão. Querido, se for olhar para as quase 30 de ministério, e mais antes do que nós nos convertemos, mais uns 5 anos, 35 anos. Quantas coisas que eu deixei de fazer para mim, para minha família, por nós. Quantas vezes que eu era para estar num aniversário, numa coisa. Mas eu escolhi estar com Deus. Não fiz nada demais, é aquilo, eu escolhi estar com Ele. E aqui Paulo diz, foi a melhor escolha que ele fez, porque ele queria pregar o evangelho. E hoje eu te convido a escolher isso, escolher estar com Deus, escolher deixar as coisas velhas, escolher derrubar, tirar da tua vida aquilo que não é de Deus. Deixar a mentira, deixar o engano, deixar a soberba, deixar tudo aquilo que não edifica. Paulo realmente foi um mártir. Morreu de forma horrível. Mas grande parte de que está aqui, Paulo escreveu. Paulo deixou um legado. Paulo marcou vidas. Que vidas você tem marcado? Que geração você tem marcado? Deus chama a igreja hoje para reconstruir um novo muro. Aleluias.
Deus chama hoje a igreja que quer viver a glória de Deus em sua casa e dentro de si. Xararacanta lalaias, xererecanta lalaias. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Ô Espírito Santo, obrigado por nos avisar, obrigado por estar alertando a igreja de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pelas lutas, pelas dificuldades, Senhor. Mas obrigado porque o Senhor quer nos encher com a Tua glória. Que nós possamos ser a luz no meio da escuridão, a luz para aqueles que ainda não têm a luz. Senhor, que nós possamos ser os Teus pés aqui na terra, que nós possamos ser as Tuas mãos, que ao tocar vidas sejam curadas, vidas sejam libertas, vidas sejam salvas. Senhor, que nós possamos olhar somente para Ti. Senhor, que nós não olhemos para os nossos problemas, Senhor, para as nossas aflições, para os nossos medos, Senhor, mas que possamos desejar, Pai, pregar a Tua palavra, levar o Teu evangelho, ainda que sofrer, mas sofrer por Ti, Pai, sofrer por Ti, Pai. Não importa as perseguições, não importa aqueles que se afastaram de nós, não importa aqueles que nos deixaram, não importa aqueles que nos caluniaram, não importa aqueles que atiraram a pedra. Senhor, o que importa é estar contigo. O que importa é te buscar, o que importa é segurar nas tuas mãos, o que importa é ouvir a tua voz, o que importa, Pai, é ter autoridade em nós para derrubar potestades, principados no teu nome. O que importa, Pai, é andar como o Senhor andou nessa terra, cheio da presença do Pai. O que importa é sentir o teu toque. O que importa, Pai, é sentir a tua presença. Vem, Espírito Santo, passeia no meio do teu povo, passeia aqui nesse lugar, começa a derramar dons. Senhor, traz um avivamento nesse lugar, traz um desejo por Ti, um desejo por ler a Tua palavra, um desejo por buscar dons. Traz, Pai, nesse lugar o arrependimento, que possamos ser uma nova criatura, que possamos ser uma nova casa, que essa casa habite somente o Espírito Santo. Aleluias. Oh Pai, começa a queimar os pés de cada um aqui, porque a Tua palavra diz: bem-aventurado os pés daqueles que propagam o Teu evangelho. Xararacanta lalaias. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que enfim se ache só a Ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas
águas como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora ou em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, de qualquer hora ou em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro e eu vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como